Romanos, irmãos, capítulo 8, versículo 18. Aqui o apóstolo Paulo diz, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória que é essa, irmãos? Aqui está dizendo de quando Jesus vier, né, buscar a igreja, irmãos, que nós, né, aqueles que estiverem mortos, né, segundo o mundo, né, irmãos, vão ressuscitar. Então, aqueles que estiverem em Cristo, irmãos, vão ressuscitar com o corpo glorificado, né? Então, essa glória vai se manifestar em nossas vidas. E aqueles que estiverem vivos para a vinda de Jesus, fisicamente dizendo, esses aí vão ser transformados, né, irmãos? Fala que é num abrir e fechar de olho, coisa rápida, né? Então, isso vai acontecer, irmãos. Então, nós temos que crer nisso daí. Por quê? Ele diz, olha, as aflições desse tempo presente não é de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, por isso nós vivemos, por isso nós temos esperança. Nossa esperança está aí. Aí diz aqui, ó, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, quando fala vaidade aqui, o pecado, irmãos, ele entrou na raça humana. Não pela vontade da raça humana. Homem nenhum queria o pecado, homem nenhum imaginava isso, né, irmãos? Mas o pecado entrou, né, e teve aquele que sujeitou a raça humana ao pecado, à vaidade. E aí está a tragédia que está aí hoje, né, irmãos? Esse nosso corpo aqui, irmãos, é uma tragédia. Por mais saúde que nós tenhamos, mais saúde, pega aquela pessoa que dizem, não, é perfeito, tem toda a saúde do mundo, né? Tem saúde demais. Ainda assim é uma tragédia, irmãos. Para nós andarmos, nós empregamos uma força muito grande. Para respirar, empregamos uma força muito grande. A gente não percebe, irmãos. Mas tudo que nós fazemos é um esforço. Esse nosso corpo, ele é corruptível. Esse nosso corpo, ele é caído, irmãos. O nosso corpo, ele está sujeito a muitas coisas. Muitas coisas. Então, o nosso corpo é uma tragédia. E quando Jesus vier, nós vamos receber um corpo glorificado. Nós vamos receber um corpo glorioso, irmãos. E nós não temos essa dimensão. Nós não conseguimos entender isso daí muitas vezes. Na hora da aflição, na hora da luta, a gente não consegue entender isso daí. Imagine um médico chega para um cristão e fala assim, olha, você está com câncer. E está no estágio já elevado, não tem mais o que fazer. Naquele momento, se o cristão ele for espiritual, ele estiver firme em Cristo, ele vai sentir uma tristeza e ao mesmo tempo uma alegria. Ele vai falar assim, meu Deus, eu tinha planos para essa vida, eu queria pregar a sua palavra, eu queria estar junto com meus irmãos, mas se é dessa forma, eu vou aguardar pelo corpo glorificado, eu vou esperar pelo paraíso, está perto então. E a alegria deveria reinar na vida dessa pessoa, desse cristão. Mas infelizmente, irmãos, não é assim. Por quê? Porque nós temos esse corpo aqui, que tem os medos dele, tem os traumas, tem tantas coisas que nós carregamos junto com esse corpo, irmãos. Então, com essa notícia, né, essa suposta notícia aí desse médico, o cristão ele vai entrar em desespero, irmãos. E ele vai precisar da graça de Deus para poder seguir adiante, né? Aí diz aqui, ó, versículo 21, na esperança de também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quando Jesus vier buscar a igreja, irmãos, nós vamos ser libertos desse corpo, libertos de toda maldição, condenação, que muitas vezes nós acabamos recebendo, irmãos. Porque se a gente pensar, todas as enfermidades vêm de lá do Antigo Testamento, irmãos, são as maldições de lá. Qualquer enfermidade que você pensar vem de lá. E nós muitas vezes enfrentamos isso daí. As lutas que nós enfrentamos, quem que lança as tribulações contra nossas vidas, irmãos? É o maligno. Então nós enfrentamos tudo isso. Quando Jesus vier, nós estamos libertos de tudo isso. Estamos livres de tudo isso. Nunca mais vai acontecer isso. A palavra fala que naquele dia, depois daquele dia, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, mas nada disso, irmãos. Então, depois da vinda de Jesus, quando ele vier buscar a igreja, acabou tudo isso. Aí nós vamos para a cidade celestial, a Nova Jerusalém, nós vamos receber um corpo glorificado,
O apóstolo Paulo, quando ele recebe espinho na carne, né, porque ele teve uma visão, não é, irmãos? E ele viu coisas que ao homem não é lícito dizer, irmãos. Então ele viu o quê? O paraíso. O paraíso é o lugar que nós vamos, se nós morrermos hoje. Nós vamos para o paraíso. Irmãos, se o apóstolo Paulo, ele, como judeu, como servo da lei, ele foi honrado demais nesse mundo, ele era respeitado, ele usufruiu bastante desse mundo. E quando ele viu o paraíso, ele não conseguiu nem expressar o que ele viu de tão glorioso, de tão bonito que era, de tão bom que era. Então, o que nós devemos esperar, irmãos? Devemos esperar por isso, nós devemos nos alegrar por isso. Quando nós olhamos para esse mundo, tudo que tem nesse mundo, irmãos, por melhor que seja, não chega aos pés, não se compara com o paraíso. E eu estou dizendo do paraíso. O paraíso não é o nosso lugar final. O paraíso nós vamos ficar lá até a vinda de Jesus, se nós morrermos antes. Depois nós vamos para outro lugar melhor ainda que o paraíso. Então o paraíso é chamado de terceiro céu. Então, irmãos, olha, Jesus, quando ele foi para o deserto para ser tentado, o diabo ofereceu para ele todos os reinos e a glória desse mundo, se ele prostrado adorasse, né, Satanás. E Satanás disse, porque a mim foi dado, e eu dou a quem eu quero. E Jesus, irmãos, por que o diabo falou isso para Jesus? Porque Jesus, ele estava ali como homem, irmãos. Como homem, ele não estava ali como Deus. O diabo achou que ele, como homem ali, ia se iludir com a glória desse mundo, irmãos. Com os reinos e a glória desse mundo. E não. Jesus, irmãos, ele sabia muito bem de onde ele tinha vindo. Ele sabia muito bem para onde ele ia voltar. Tanto que esse era o gozo de Jesus. Jesus suportou todas as coisas, por quê? Porque ele sabia que ele ia voltar para o Pai. Ele sabia que ele tinha vindo a esse mundo com um propósito. Qual era o propósito? Resgatar a humanidade, salvar a humanidade. Mas Jesus sabia que o que vinha do Pai era muito mais excelente do que aquilo que estava na mão do diabo, irmãos. O maligno, ele tem autoridade, ele tem muitas coisas bonitas e lindas nas mãos dele, mas segundo os padrões desse mundo. Mas, em comparação com as coisas celestiais, irmãos, esse mundo aqui não é nada. Não é nada. As pessoas, elas se gabam por usufruir das coisas dessa vida. Coisas que a nossa carne olha e fala, é muito bom. É muito bom, segundo os padrões do mundo. Mas, se a gente pensar nas coisas celestiais, e é pensar mesmo que nós não conseguimos ver, é por fé que nós andamos, é pelo que está escrito, irmãos. É pelo que está escrito. Nós temos que crer mais e mais do que está escrito. Aí diz aqui, ó, versículo 22, ó. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Irmãos, toda a criação geme. Irmãos, não tem ser humano nesse mundo que não geme. Não tem ser humano nesse mundo, irmãos, que esteja 100%. Pega uma pessoa bilionária, ela tem os problemas dela. E os problemas dela é segundo esse mundo. A pessoa, ela tem saúde, mas ela não tem dinheiro. Aí ela tem dinheiro, mas ela não tem saúde. Aí você pega aquela pessoa que tem saúde, tem dinheiro, mas não tem a pessoa amada ao seu lado. Aí pega aquela pessoa que tem saúde, tem dinheiro, tem a mulher amada ao seu lado, o homem amado ao seu lado, aí o filho é doente. O filho tem uma doença incurável. E é sempre assim, irmãos. Não importa o meio que a pessoa viva, não importa o tanto de saúde que ela tem, o tanto de dinheiro que ela tem, a classe social, não importa nada disso. Ela vai gemer, ela geme, por quê? Porque é ser humano. O ser humano, irmãos, a situação do ser humano é uma tragédia. A situação do ser humano é terrível em comparação com as coisas que vêm de Deus, as coisas celestiais. Versículo 23, ó. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. O que é a adoção, irmãos? A saber, a redenção do nosso corpo. Então,
somos filhos por adoção. Por que filhos por adoção, irmãos? Jesus, ele veio resgatar. Ele veio resgatar aqueles, irmãos, que estavam presos na mão do maligno. E quando Jesus vem, ele depara com a raça humana inteira, debaixo de pecado, debaixo de maldição, debaixo de condenação. O que tem a ver o ser humano com o corpo glorificado, irmãos? O que tem a ver o ser humano com o reino celestial? Nada a ver. E é isso que nós vamos herdar. É isso que nós vamos tomar posse. Então, naquele dia, quando Jesus vier, nós vamos tomar posse, irmãos, disso daí. Das coisas 100%, irmãos, 100% celestial, 100% glorificado, 100% espiritual. Nada carnal, nada terreno, nada mais. Tudo isso passou. Tudo isso pertence ao maligno. Depois não. Daí para frente é com Jesus, somente Ele. Hoje nós servimos a Jesus nesse corpo. Hoje nós servimos a Jesus nesse mundo. Mas, após a vinda de Jesus, nós vamos servir a Ele no reino dEle, com o corpo glorificado, sem dor, sem choro, sem gemessão, sem nada, irmãos. Acabou. Acabou tudo. Não vai ter lembrança, irmãos. Não vai ter lembrança desse mundo aqui. Então, não adianta, não vai ter como os filhos de Deus sofrerem. Tudo vai passar, tudo acabou. Aí diz aqui, ó, versículo 24. Porque em esperança, olha só, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Quando fala paciência aqui, irmãos, é perseverança. Com perseverança nós esperamos. Então nós perseveramos naquilo que Jesus nos instruiu. Então, nós não enxergamos nada disso, mas nós temos esperança. A esperança, irmãos, é o nosso capacete. As bordoadas vêm, mas nós temos o capacete da salvação, que é a esperança da salvação. E aí diz aqui, ó, versículo 26, ó, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, segundo o seu propósito, irmãos. Então nós somos chamados. Jesus, ele tem um propósito na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. E por esse propósito nós seguimos adiante. Todas as coisas, irmãos, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Nós pedimos a Deus em todo momento, mas o Espírito Santo, irmãos, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Pai, ele sabe, irmãos, qual é a vontade do Espírito. Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Ainda que a nossa carne esteja propensa a tantas coisas, irmãos, ainda que a nossa carne ela deseje tantas coisas, mas Jesus sabe qual é o desejo do cristão. O desejo principal do cristão qual é? O desejo principal do cristão é salvação, é libertação. Por quê, irmãos? Porque ele tem o selo. Ele tem o selo do Espírito. E o selo do Espírito é muito importante para o cristão. Imagine se nós não tivéssemos o selo do Espírito, não seríamos cristão. Por quê, irmãos? Porque a carne que nós temos, esse corpo caído, ele é muito forte, irmãos. Os desejos carnais, eles são fortes. As necessidades humanas, elas são fortes. Homem nenhum conseguiu controlar isso daí no decorrer da história, irmãos. Quando Jesus vem e ele cumpre o que ele tinha para cumprir, que ele vai para o Pai, ele envia o Espírito Santo, aí o negócio muda de figura. Quando os homens recebem o selo do Espírito, a vida deles muda. Aqueles que não tinham coragem, passam a ter coragem. Aqueles que negavam Jesus, passam a confessar Jesus. Aqueles que não suportavam nada, passam a suportar, irmãos. É o Espírito Santo intercedendo por nós, nos ajudando, né? Versículo 29, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Irmãos, a predestinação aqui, a predestinação não está direcionada a um ser humano, irmãos. A predestinação está direcionada ao plano da salvação. Então, existe um plano da salvação. E todos aqueles que aderem a esse plano, todos aqueles que entram nesse plano, vão seguir por essa predestinação. Então, existe um plano da salvação, e esse plano, irmãos, ele é infalível, não tem como acabar com ele. Quando Jesus vem, ele vem trazendo isso. Então, Jesus ele vem salvando. Todo aquele que nele crê, irmãos, será salvo. Quem não crê já estava condenado. Mas quem adere a esse plano, quem entra nesse plano da salvação, está salvo, irmãos, não tem como. Não tem como se perder, não tem como ser roubado, né, irmãos? Não tem como. Agora, se a pessoa não perseverar, aí é complicado, né? Mas perseverar, irmãos, tem que fazer parte de nossas vidas. Versículo 30, ó. E aos que predestinou, 29 de novo, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E ao que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Então, é uma obra completa, irmãos. Completa. Quando a pessoa ela se entrega a Jesus, ela recebe uma obra completa na vida dela. É chamado, é glorificado, é santificado, não é, irmãos? Então, é uma obra em nossas vidas. Vamos lá em Lucas capítulo 20, irmãos. Lá a gente leu, né, irmãos, que a criação ficou sujeita à vaidade, né, irmãos? Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, né? Esse texto aqui é o texto que o Davi passou para mim aqui, irmãos. E está falando exatamente disso daí, irmãos. Aqui Jesus, irmãos, no capítulo 19 aqui, no versículo 45, é a purificação do templo, né, irmãos? Jesus, ele entra no templo lá, ele expulsa os cambistas, ele tomba as mesas, ele faz ali uma obra ali, irmãos, né? E ali o povo, o que Jesus falou foi feito ali, irmãos. Então ele expulsou os cambistas não se voltaram contra ele, não agrediram ele, não mataram ele. Então ele fez com autoridade aquilo ali, né, irmãos? Chegou ali e fez. Cumpriu a profecia ali. E aquilo ali tem um significado espiritual, nós já vimos isso já outras vezes. Mas depois tem o batismo aqui de João. E aí, irmãos, capítulo 20, né? No versículo 1, diz assim, ó. E aconteceu um daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe, dizendo: dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? E quem é que te deu esta autoridade? Então, viram Jesus fazer tudo aquilo e queriam saber com que autoridade ele fazia aquilo, né, irmãos? Aqui no versículo 9, aqui, ó, a parábola dos lavradores maus. Aí Jesus, ele passa aqui uma parábola, né, irmãos? Diz assim, ó, versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe desse do fruto da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outros servos, mas eles, espancando também a estes, afrontando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado, talvez vendo o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isso, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Então essa parábola aqui, irmãos, está falando de quem? De um senhor que tinha uma obra a ser executada, tinha uma vinha, e ele deu aos lavradores,
E quem é esse Senhor? É o Pai, né, irmãos? Deu a quem? Aos anjos. E os anjos usurparam da missão deles ali e se passaram por Deus e quiseram tomar conta por si, né, irmãos? Fizeram obra própria ali, né? Os profetas, irmãos, vieram. Os profetas vieram e anunciaram a vinda de Jesus, anunciaram a graça, anunciaram muitas coisas a respeito de Jesus. E não adiantou nada. Os profetas foram espancados, foram torturados, foram mortos, irmãos. E depois, por fim, vem Jesus. Quando Jesus vem, o que fizeram com Jesus? Arrastaram para fora da cidade e mataram Jesus. É o que está dizendo aqui. Mataram Jesus. Para quê? Para pegar a herança para eles. Conseguiram? Não, irmãos. Os anjos foram destruídos. Por que destruídos? Porque foram lançados na terra. Eles tinham acesso ao céu. Eles tinham acesso ao céu. A palavra fala em Apocalipse, capítulo 12, que eles acusavam os homens de dia e de noite. Quando Jesus ele cumpre o propósito dele, vai para a cruz, quando ele ressuscita ao terceiro dia, irmãos, aqueles anjos, eles são lançados na terra, eles perdem o acesso ao céu, e eles têm acesso somente a isso daqui, eles estão presos aqui. Estão presos aqui na terra, irmãos. Eles não têm como sair daqui e ter acesso ao céu mais. Acabou para eles. E essa obra, irmãos, está na mão de quem hoje? A quem foi dada essa missão hoje? Essa missão foi dada aos homens. Então, aos homens é dada a missão do quê? De conduzir pessoas ao reino de Deus. É dada a missão de quê? De manifestar Jesus, a graça, o amor, a misericórdia. Então, essa missão está em nossas mãos hoje. Estava nas mãos dos anjos, hoje está em nossas mãos. Então, irmãos, Jesus ele vai vir, ele vai cumprir tudo o que ele prometeu. Nós temos que crer, irmãos, fielmente nisso, para que nada nesse mundo venha abalar a nossa fé. Nada nesse mundo venha abalar a nossa esperança, que nada nesse mundo venha tirar de nós o vigor de servir a Jesus. Porque, irmãos, muitos creem em muitas coisas. Tem aqueles que creem que o paraíso vai ser aqui na terra, não é isso? Outros creem que em reencarnação, e são muitas crenças, e isso motiva as pessoas a viverem. Outros falam que não creem em nada, morreu, acabou, e eles vivem por isso. Então eles curtem o máximo que eles podem, por quê? Porque morreu, acabou. Então eu vou aproveitar o máximo que eu posso nesse mundo. E nós cremos que temos que viver nesse mundo o tempo necessário, temos que confessar Jesus, mas lá na frente temos a recompensa, irmãos. E essa recompensa é grandiosa. A nossa carne não tem condições de imaginar o quão grande é a glória que nós vamos receber, irmãos. A palavra fala, irmãos, que quando Jesus vier, ele vai ser glorificado nos santos. Então, os irmãos podem pensar assim: mas eu sou pequenininho. Mas eu sou falho, pecador. E é mesmo. Mas a obediência nossa, irmãos, a obediência, por menor que ela seja, para Deus é algo grandioso, irmãos. Por quê? Porque tiveram anjos que tinham glória, tinham poder, tinham muito mais vigor que nós temos. Irmãos, comparar o ser humano com o anjo, eles tinham acesso ao céu. E eles caíram. Eles foram desobedientes, eles caíram. E nós, com a natureza humana, pecadora, irmãos, que nós temos, se nós conseguirmos perseverar até o fim, irmãos, porque é o que Jesus nos pede, perseverar até o fim. Perseverar é não desistir, irmãos. É só não desistir, é só isso. Se nós não desistirmos, irmãos, vamos receber algo espetacular que os anjos querem. E eles não têm. Eles não têm, irmãos. E não vão ter. O lugar deles está reservado já, lago de fogo para os anjos caídos. Então, para nós, tem algo espetacular nos esperando, não é, irmãos? Então, Jesus ele não veio à toa, irmãos. Quando Jesus ele sai da glória, ele sai do reino dele e vem a esse mundo, ele não veio à toa. Ele não veio aqui para melhorar aquilo que estava feito, irmãos. Ele veio para mudar, ele veio para gerar novas criaturas, ele veio para abolir tudo que existia e fazer tudo de novo, irmãos. E é o que ele fez, e é o que nós cremos. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos. Vamos orar e agradecer a Jesus.